Bom, vamos falar de economia agora. Isso porque o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, mostrou uma retração de 0,7% em maio, se a gente comparar com o mês anterior. Alan Gani está de volta aqui no estúdio para comentar esse assunto. Gani, isso é a chamada prévia do PIB, né? O que é considerado assim esse índice. Qual é a tua avaliação? Exatamente. O IBC-BR, a prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central, ele teve uma queda de 0,70%. Foi uma queda bem forte, bem abaixo da projeção do mercado, que previa uma estabilidade, ou seja, variação nula, e também caiu em relação ao mês anterior. Infelizmente, o Banco Central ele não divulga BR aberto para a gente saber qual foi o setor atingido. Mas a gente consegue aqui especular, cruzando com os dados do IBGE, e provavelmente é uma queda na indústria, e a indústria vem sofrendo bastante por conta da alta da Selic no patamar de 15%, e também da agropecuária natural, um efeito sazonal. No primeiro trimestre, a agropecuária costuma crescer muito, como cresceu, a gente viu isso no dado do PIB, e agora perde força no segundo trimestre. Quando a gente está falando de maio é um dado referente ao segundo trimestre. De qualquer maneira, mostra uma desaceleração da atividade econômica brasileira, e provavelmente isso está muito ligado à taxa Selic. Agora, Gani, esse dado muda algo também nas projeções agora para esse segundo semestre? Pode mudar sim, porque os analistas utilizam o IBC-BR como um indicador, né, antecessor do que vai ocorrer com o PIB. E aí, se o IBC-BR começa a vir um pouco, né, mais fraco, os analistas começam a recalibrar as suas projeções de mercado para o PIB. Agora, de qualquer maneira, o PIB deve girar aí em torno de 2 a 2,5%. Não deve ficar muito longe disso. O relatório Focus, que a gente deu agora há pouco, previa ali um PIB no final do ano para 2,23%. Se confirmar essa desaceleração econômica, pode ser que tenha uma revisão mais próxima para 2%. Isso é bom? Índice? Não, 2% não é bom. Dado o potencial que o Brasil tem, Nonato, era para a gente estar crescendo muito mais, né? 4, 5% para tirar as pessoas da pobreza. 2% é muito pouco para o Brasil. Obrigado, Gani, até já. Bom, vamos acionar aqui o Zé Maria Trindade. Zé, queria te ouvir em cima disso, à medida em que a gente já tem falado que a inflação é uma preocupação para o governo também, e esse crescimento econômico também, né? Principalmente quando o Gani diz, se cair para 2%, é um índice nada bom para a nossa economia. Ou seja, é mais um ponto relevante e de preocupação aí para a nossa economia como um todo. Zé. Pois é, olha, Nonato, não há nada mais interligado do que política e economia, né? Os dois, um influencia no outro e o outro influencia no um. Veja bem, há uma torcida para o crescimento do PIB, e o Alan falou muito bem, não é um PIB bom para a expectativa em um país do tamanho do Brasil, mas houve momentos em que se previa um PIB muito menor e até negativo. E organismos internacionais sempre erram aqui na avaliação do resultado do Brasil. O Banco Central vem fazendo um trabalho muito forte para conter a inflação, aumentando os juros. E não há como investir na indústria, ampliar negócios com juros desse patamar. Eu me lembro de um grande frasista, que era o Delfim Neto, né, ex-deputado Delfim Neto, que ele dizia o seguinte: juros neste patamar, só vender maconha que dá lucro para pagar os juros assim. E olha que ele falava ali de juros de 9%, né? Não de 15%, mas de 9%. Então, juros assim é difícil, nenhuma atividade econômica consegue ampliar tomando dinheiro emprestado, e é assim que as indústrias ampliam, que elas crescem, se endividando, né? Então, nada dá um lucro para pagar uns juros desse tamanho. Então, o Banco Central está vencendo, segurando a economia para conter o principal, que é o valor da moeda, ou seja, a inflação. De qualquer maneira, é um momento que o Brasil está fazendo o que pode, porque a economia mundial não anda bem e influencia diretamente no que acontece aqui no Brasil.
Inclusive, até na semana passada, né, Zé, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, precisou ali até enviar uma carta pública ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar os motivos do novo estouro de meta. Será que esse resultado de hoje eles precisam, então, considerar para as próximas reuniões do Copom? Pois é, a segunda carta que ele escreve. Nós estamos voltando ao tempo das missivas, né? Só faltam retomar aqui as cartas chilenas, mas, de qualquer maneira, o Banco Central tem esse objetivo. Se a inflação ela é determinada pelo Congresso, né, o Banco Central tem que seguir essa meta. Se não conseguiu, tem que explicar o porquê o Banco Central não conseguiu atingir essa meta. E lá na carta não, ainda não é mais carta, mas o relatório do Copom mostra claramente o porquê da inflação resistente. E, para o desespero dos políticos, a inflação é resistente exatamente no consumo ali da classe média, e isso, a percepção da economia piora muito.